Alô, som, oi, som um pouquinho. E damos graças, Senhor Deus, por esse momento em que estamos reunidos aqui. Queremos meditar no que diz a Tua Palavra. Não nos deixe, Senhor Deus, vir falar daquilo que está no nosso coração, mas no Teu coração, para as nossas vidas. Enche-nos, Senhor Deus, da direção do Teu Espírito Santo e nos esvaziamos de nós mesmos e nos colocamos na dispensação, sob a direção do Teu Santo Espírito, sobre nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Abra sua Bíblia no Salmo 69, versículo 30. Salmo 69, versículo 30, versículo 31, acharam? Vamos ler juntos? Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros e seus chifres e cascos. Uma das coisas que a gente pensa sempre sobre quando a gente está aqui é como é que a gente pode agradar melhor ao Senhor. E Deus olha tudo de nossas vidas, a forma como priorizamos a Deus, a forma como nós nos portamos na obra dEle, a forma como nós amamos a comunhão, a forma como louvamos a Deus, a forma como o nosso coração se dispõe a fazer tudo para Deus. Se nós fazemos de forma relaxada, se nós fazemos de qualquer maneira, né? Então Deus vê tudo, Ele sonda as nossas motivações. Então muitos dos salmos eram escritos falando de ações que as pessoas tinham indo para a casa de Deus, ou contando histórias do povo de Deus, ou orações que eram direcionadas a Deus. E aqui, quando o salmista fala, louvarei o teu santo nome com cânticos, proclamarei a sua grandeza com ações de graças, mostra que no meio do contexto daquele povo, quando louvava a Deus, eles tinham momentos de engrandecimento do Senhor, de louvar o Senhor, de falar das coisas que o Senhor faz. E uma das formas que eles usavam para falar das formas como Deus faz é com ações de graças, agradecendo a Deus por tudo o que Deus fazia. E aí é interessante, o versículo próximo diz assim: isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que sacrifícios. Às vezes a gente pensa em tantas coisas que Deus, isso aqui Deus gosta, tudo. O que agrada ao Senhor, você ter um coração grato. E por incrível que pareça, tudo que você faz demonstra a sua gratidão. A forma como nós nos portamos demonstra a nossa gratidão. Nós temos um salmo muito conhecido, que é o Salmo 100. Veja lá no Salmo 100, salmo que a gente conhece demais. O Salmo 100, versículo 4, diz assim: entrem por suas portas com quê? Com ações de graças, e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Então, para o salmista, essa ação de glorificar a Deus com ações de graças fazia parte do culto, fazia parte da ação do povo de Deus. Entrem por suas portas com ações de graças, seus atos com louvor. Faz parte do comportamento do povo de Deus ter um coração cheio de gratidão. Gratidão, como diz o dicionário, é um sentimento de reconhecimento e agradecimento por algo de bom que alguém fez, mesmo sem esperar nada em troca. É uma emoção que envolve reciprocidade e pode estar acompanhada de outros sentimentos, como amor, fidelidade, amizade. Então, o dicionário fala muito de gratidão no aspecto da emoção.
Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a gratidão, ela parte de uma emoção que deu de gratidão para uma ação, de louvar, de engrandecer, de entrar em seus átrios com ações de graças. Vocês lembram como é que o povo, os levitas entravam? Quem já leu? Como é que os levitas se preparavam para louvar o Senhor? Alguém lembra? Eles tinham roupas especiais, né? Os sacerdotes tinham roupas especiais para as ações diante do Senhor. Eles se preocupavam com os mínimos detalhes, as cores, tudo. Eu cresci como a gente chama lá em casa, numa igreja de church, né? Passei muito tempo numa igreja church, essas igrejas novas aí, né? E a gente ia de qualquer jeito para a igreja. Eu ia de camiseta de futebol, aquelas camisas que eu uso de basquete, né? Eu ia de chinelo assim, eu ia de bermuda para a igreja, de boné para trás, sabe? Eu ia desse jeito. E quando eu fui à África, isso mudou minha cabeça. Porque eu fui a cultos onde as crianças iam com um chinelo de uma cor, um chinelo de outro, todo sujo. E aí, eu lembro que um dia levamos umas doações para uma aldeia, onde as crianças iam com... Os bancos não eram cadeiras brancas que nem essas, isso aqui é luxo lá. Eram troncos de árvores deitados. Eu sempre questionava porque aquelas crianças iam com aquele chinelo de uma cor, de outro chinelo de outra cor, entendeu? Aquelas sandálias sem a presilha. Eu sempre questionava, né? Aquela camisetinha. Aí eu perguntei uma vez, curioso, por que elas vêm assim? Eles vêm de jeito que tem em casa? Não, é que eles não têm mesmo. Aí o projeto que a gente fazia parte, providenciou umas doações. Aí eu nunca esqueço o que aconteceu. Quando aquelas crianças receberam aquele primeiro tênisinho, aquela primeira camisetazinha, aí todo domingo eles não vestiam para mais nada, só vestia para ir para o culto ao Senhor. Por quê? Você sabe dizer? Gratidão a Deus. Vocês estão entendendo? Gratidão a Deus. Você sabe por que os levitas faziam o melhor para Deus? A melhor trombeta, melhor cântico, a sua melhor indumentária. Sabe por quê? Gratidão a Deus por tudo que Deus faz. Eles entravam com louvores e ações de graças, como diz. E como diz o versículo que lemos, Deus se agrada disso. O que Deus tem de especial com as pessoas que vivem a gratidão? O que Deus tem de íntimo com as pessoas que vivem a gratidão? Eu aconselho a você assistir, eu assisto de tudo nessa terra, só não assisto o que é errado. A entrevista eu não sei o nome dele, como é o nome do pai do Chris, Benjamin? Terry Crews, né? A entrevista dele no Danilo Gentili, falando sobre gratidão. Aquilo mexeu comigo, né? Um homem que aparentemente não fala de Jesus, mas falando sobre gratidão de uma forma muito especial. E o que Deus tem com essas pessoas que vivem a gratidão? Isso é muito forte. Eu trouxe aqui algumas coisas para a gente falar sobre gratidão, e por que Deus gosta de pessoas que vivem a gratidão, por que Deus abençoa, por que Deus vive uma intimidade muito forte com pessoas gratas, e com pessoas que vivem a gratidão, não só de boca, porque se você perguntar para qualquer um aqui, eles vão dizer assim, eu sou muito grato a Deus, Deus fez isso, vai dizer muitas coisas que Deus fez, mas segundo o que nós vamos ver aqui na Bíblia, também tem a gratidão falsa. Vamos ver. Gratidão é uma marca, meu irmão. Gratidão é uma marca de uma pessoa que saiu das trevas para a luz. A gratidão bíblica. Está entendendo?
A gratidão bíblica é uma marca de uma pessoa que saiu das trevas para a luz. Vamos ver Romanos 1, 21. Veja aí, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 21. Lê aí, Rosinha, para a gente, por favor. Olha, as pessoas que dizem que conhecem a Deus e não glorificam a Deus, não lhe dão graças. Como é que estão seus corações? Obscurecidos, estão nas trevas. Conhece a Deus, mas não vive a gratidão, não dá graças a Deus. Desfruta daquilo que é de Deus, mas não agradece a Deus. Seus corações estão obscurecidos. Ele é um mundano, não tem Deus. Ah, mas se essa pessoa estiver na igreja, ele continua sendo um mundano. Continua sendo um mundano. E olha o que diz aqui, ó, no versículo 21. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem o renderam graças, nem demonstraram gratidão. Seus pensamentos se tornaram fúteis, seus corações insensatos, obscurecidos. A igreja, quando ela se reúne, ela deve se reunir para dar graças a Deus. Às vezes a gente acha que se reúne para lavar roupa suja. A falar, hoje eu vou levar um versículo que aquele irmão, aquela irmã vai ouvir. Pronto, já o seu coração já está obscurecido. Já não está na luz. Hoje eu vou fazer o cantar que nem todo mundo vai ver como eu canto, como eu prego. O seu coração já está obscurecido. Vocês estão entendendo? Então, a igreja, quando se reúne, veja Efésios, a carta de Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo 3 e 4, olha o que ele diz. Efésios 5, versículo 3, diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de quê? Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, o quê? Tem que haver, quando vocês se reúnem, momentos de ação de graça. Às vezes eu percebo que as pessoas se reúnem muito para perder tempo, para falar mal dos outros, né? Para murmurar, reclamar, falar o que não deve ser falado. Olha como é que Paulo procura direcionar o povo de Deus quando se reunir. Interessante que o versículo 5 do mesmo texto que o senhor falou agora, ele também dá uma outra lapada, né? Porque ele fala, né? Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso que idolatra tem herança no reino de Deus. Nem idólatra, né? Isso. Então, preste atenção. O que mostra que se você se reunir para isso, que não for para ser grato a Deus, para demonstrar as coisas de Deus, você vai estar se reunindo como um mundano. É isso que Paulo está querendo mostrar para a gente. O cristão, ele é uma pessoa que saiu das trevas para a luz. Ele não pode ser luz aqui no domingo e na semana ser trevas. Não. Entendeu? Ou ele colocar uma máscara diante das pessoas. Ele precisa ser aquele que foi resgatado das trevas para a luz. Ele deve agir como filho da luz. Ele deve andar como filho da luz. Ele deve se portar como filho da luz. Ele deve falar como filho da luz.
porque ele já saiu das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Jesus mostrou como é que era a porcentagem de pessoas gratas que encontraremos na vida. Lá em Lucas capítulo 17, veja comigo. Lucas capítulo 17. Leia aí, Lincoln, para a gente, por favor. Do 12 ao 19. Essa pergunta de Jesus. Para mim esse é o texto áureo sobre gratidão. Até o 19 leu, né? Vai lá. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este cantigo. Então ele disse: levante-se e vá, sua fé o salvou. Olha só. O Senhor curou 10 leprosos, o Senhor Jesus. No meio da multidão, no meio de muita gente que desfruta daquilo que Deus faz, a gente encontra e identifica quem são as pessoas iluminadas pela gratidão de Deus. Deixa eu tirar algumas lições que eu achei aqui. Ai. Deixa eu ver se funciona. Pronto. Uma primeira lição que eu tirei desse texto é que eu tenho que fazer o bem a todas as pessoas. Eu faço bem a todos. Preciso ficar procurando quem precisa que eu faça o bem. E uma coisa que eu preciso saber, preste atenção nisso aqui: gratidão é uma coisa rara. Não é porque eu vou fazer o bem a todos vocês que todos vocês vão ser gratos. Isso não quer dizer nada. Pode até todos vocês não serem gratos de forma alguma, porque gratidão de pessoas que saíram das trevas para a luz é raro. É raro. Entendeu? Jesus mostrou isso. Gratidão, ela gera uma atitude. Gera uma atitude. Todos os 10 saíram no caminho, mas ele voltou. Ele teve a atitude de voltar para agradecer. Gratidão, meu irmão, gratidão, minha irmã. Não é dizer: irmão, como eu gosto de você. Irmão, como vocês pensavam? Gratidão não é isso, não. Acho que isso é só a primeira fase da gratidão. Você ser grato e falar do bem que essa pessoa faz na tua vida. Gratidão, ela tem a ver com atitude. É isso que o dicionário mundano não fala. A gratidão bíblica, ela gera uma atitude. Eu acho legal a atitude desse homem. Ele voltou. Quando que eles seriam curados pela lepra? Tinha remédio para a lepra? Não. Era como um câncer naquela época. E era uma doença tida como contagiosa. As pessoas nem chegavam perto. Por que Jesus disse para eles irem ao sacerdote? Porque quem dava o diagnóstico da doença era o sacerdote. Entendeu? Então, aqueles sacerdotes, quando visse aqueles homens curados, ia dar o diagnóstico: eles estão purificados. Aconteceu um milagre na vida deles. Só que tem um que não vai ao sacerdote, ele retorna a Jesus, porque aquele homem não precisava de sacerdote, ele precisava de Jesus.
Então ele tem uma atitude diferente. E outra, devemos aceitar a gratidão das pessoas e sermos gratos sempre. É outra lição que eu tiro. A gente fica nesse negócio de falsa humildade muitas vezes, né? Oi, irmão, quero te agradecer aquele dinheiro que você me prestou, quero te agradecer aquele grande favor, aquela visita que você fez na minha casa. Oi, irmão, que é isso? Não fiz nada além do meu dever, né? Não foi nada, não me custou nada. Claro que custou. Quando você despende o seu tempo para sair de sua casa e na casa de uma pessoa, isso te custou o seu tempo. Entendeu? Você sabe por que muitas pessoas não fazem isso? Porque não querem gastar seu tempo com o outro. E aí você precisa. Jesus não fica esse negócio assim, não, que é isso, não. Você vê Jesus fazendo isso? Ele aceita a gratidão do homem. Ele aceita a gratidão do homem. E outra coisa que eu aprendo nesse texto, devemos valorizar atitudes de gratidão das pessoas. Eu devo valorizar. Por quê? Porque é raro. Se é raro, eu tenho que valorizar as pessoas gratas. Se é raro, eu tenho que valorizar as pessoas que me ajudam. Se é raro, eu tenho que valorizar as pessoas que estão perto de mim, não é as que ficam falando, não. É as que têm atitude. Então Jesus faz isso. Outra coisa que eu aprendo desse texto, a gratidão une-nos aos diferentes. E muitas vezes esses diferentes nos surpreendem. Acho que um outro texto diz que esse homem que voltou era samaritano. Você sabe muito bem, samaritanos e judeus não se falam. Só que parecia que os 9 eram samaritanos. E o um que voltou parecia que era judeu. Então a pergunta de Jesus é muito séria. Não foram 10 os que foram curados? O povo judeu de Deus não demonstrou gratidão. E o samaritano, que não era judeu, demonstrou. Sabe o que esse texto mostra para mim? A gratidão vai vir de pessoas que você não espera. E aqueles que você espera, não vai vir gratidão. Se você parar para pensar na porcentagem aí de Jesus, 90% das pessoas, né? A cada 10, né? Então 90% das pessoas serão ingratas, se for botar em porcentagem. Então é muita gente, e vai acontecer demais. Então é uma coisa que você já tem que se preparar para que aconteça. Quantas vezes você não fica choramingando? Eu fiz fulano nem me disse obrigado. Eu fiz tanto por fulano, olha como é que ela me trata. Está na porcentagem de Jesus. Diga para o seu irmão, quando te fizerem mal, depois de um bem que você fez, não se preocupa, está na porcentagem. Quantos estão entendendo? Está na porcentagem. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, a gratidão me faz ver Jesus mais vezes em minha vida. Quantas vezes os 9 leprosos que foram embora viram Jesus de novo? Mas nenhuma. O cara quis ver Jesus de novo. E quantas vezes aquele homem quisesse ver Jesus, ele poderia ver Jesus. Vocês estão entendendo? O Senhor tem intimidade com as pessoas gratas. As pessoas gratas parece que tem a chave da porta para entrar. Parece que tem a chave da porta. A gratidão nos dá acesso a esse Cristo que rasgou o véu. Por que a gratidão é importante? Por que Deus tem apego com pessoas que vivem a gratidão?
Gratidão revela o caráter que foi tocado milagrosamente por Cristo. A gratidão mostra isso. João 11:41. Veja aí para a gente, Benjamin. João 11:41. Tiraram então a pedra. E Jesus, perguntando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Jesus agradecendo. Jesus, ele vivia a gratidão. Jesus precisava agradecer porque o pai dele estava ouvindo. Presta atenção, gente, isso aqui. Ei, filhos, presta atenção. Às vezes os filhos acham que os pais têm a obrigação de fazer as coisas. O de hoje, mais ainda. Olha Jesus, agradecendo porque o seu pai o ouviu. O ouviu. O que Jesus está ensinando? A desenvolver a gratidão no relacionamento com o Pai. Então, quando eu sou tocado milagrosamente por Jesus, quando eu tenho Jesus na minha vida, o meu caráter é moldado para ser uma pessoa grata. Grata. Porque existe a falsa gratidão. Existe a gratidão que as pessoas chegam nos templos e querem demonstrar para Deus, e Deus olha e diz assim: isso aí não é gratidão, isso é qualquer outra coisa do mundo, menos gratidão. Lucas 18:11, se você ver, lê aí para a gente aí, Hillary, por favor. Lucas 18:11. Olha como é que é olha a gratidão desse judeu maravilhoso. Eu não sou que nem fulano, não sou que nem ciclano. Ele estava agradecendo porque ele era melhor do que os outros. Isso é gratidão falsa. Vocês estão entendendo? Eu te agradeço, Senhor, porque eu sou melhor do que fulano. Essas pessoas não são dignas nem de andar comigo. Isso é gratidão falsa. Eu sou melhor do que eles. Eu te agradeço porque eu nem me comparo a eles. Eu estou no outro nível. Acho legal, no final dessa história, Jesus pergunta: qual dos dois voltou para casa abençoado, agraciado pela misericórdia de Deus? Todo mundo entende que não foi esse aí, né? O 1 Coríntios 14:17, lê aí, Arnaldinho, para a gente. 1 Coríntios 14:17 é um outro versículo que mostra isso também. 1 Coríntios 14:17. Olha só, já viu isso na igreja? Isso aí é dentro da igreja, viu? Ele está falando? Está dando graças, mas o outro não está sendo edificado. Olha a preocupação. Você tem que ter cuidado até como você vai dar graças, para ver se o outro vai ser edificado. Vocês estão entendendo? Sabe aquelas pessoas que ganham ganhou o carro no sorteio da empresa, né? Aí vê, o cara glorificar Deus, irmão, aí uma igreja que todo mundo anda a pé. Aí Deus me deu um carro, Deus bom, dá tudo. Aí eu lembro uma senhora que um dia foi dar o testemunho na igreja batista. Deus tinha dado o carro a ela. Ela era a minha vizinha, tipo a vizinha, como daqui até a esquina, né? E eu nunca esqueço, né? É que
a igreja era longe, a gente morava na Bela Vista, e a igreja era lá perto do campo do Ceará. E aí ela passava, via eu e minha mãe na parada do ônibus, ela passava o carro, morava na nossa, quase na nossa rua assim. E onde de domingo você sabe como é que é bom, né? Aí eu olhava aquilo dali e eu dizia assim, como é que pode a pessoa ainda abrir a boca para dizer que é grata a Deus? Não dá. Está entendendo? É a gratidão falsa. Você agradece a Deus, mas o outro não está sendo edificado. Temos que tomar cuidado com isso. A gratidão, irmão, preste atenção. Eu vou falar uma coisa aqui, eu espero que você não se incomode, tá? Mas que você pense no que eu vou lhe dizer. Quando falta gratidão, é sinal que está faltando outra coisa: oração. Porque se tem uma coisa que a oração faz, é você ser grato. A oração e a gratidão, elas andam assim, ó, emparelhadas. Efésios 1,16. Efésios 1,16. Lê aí pra gente, Michele. Efésios 1,16, por favor. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha só. Ele dá graças a Deus nas suas orações. A oração e a gratidão andam juntas. Vocês estão entendendo? Por que isso? Você lembra da oração sacerdotal de Jesus em João 17? Ele está orando pelos seus discípulos, dando graças a Deus pelos seus discípulos. Faz parte, a gente se torna um crente mais parecido com Jesus quando nós oramos uns pelos outros, demonstrando gratidão. Deus conhece o coração das pessoas que são gratas, como Jesus. Como Jesus, grato por cada coisa. Jesus agradecia até pelo copo d'água, né? Agradecer pela água, pelo pão, pelo o jumento que cediam. Afinal de contas, Jesus tinha muita coisa emprestada. Até a cruz que ele levou não era dele, era nossa. Então, gratidão é um negócio de Deus para nossas vidas. A gratidão, ela abre portas para futuras bênçãos. Você já parou para pensar que tem gente que vive do passado, né? Quando as pessoas vivem do passado, eu vejo logo que essa pessoa teve uma hora de virada de chave. A hora que virou a chave e quebrou a chave dentro da fechadura. Qual foi a hora que quebrou a chave dentro da fechadura? Foi a hora em que elas se tornaram ingratas. Porque na vida da gente, quando a gente é grato, as bênçãos futuras, elas continuam acontecendo. Elas não cessam, Deus continua a nos abençoar. Salmo 45, do 15 ao 17, veja aí. Leia, Lincoln, para a gente, por favor. Salmo 45, do 15 ao 17. Com alegria e educação são conduzidas ao palácio do rei. Teus filhos ocuparão o trono de teus pais em toda a terra. Os fará príncipes. Contarei a tua lembrança em todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todos sempre. Isso. O salmista está demonstrando gratidão com os filhos que ainda vão ocupar o trono. Davi está exaltando a Deus porque ele sabe que seus filhos ainda ocuparão o trono. Está lembrando de coisas futuras que Deus ainda vai fazer e que fez porque Deus prometeu que o seu reinado seria longo. Eu posso dizer que eterno, né?
porque o filho de Davi, ele reina para todo sempre. E ele está exultando. Tem uma outra tradução, tirando a NVI, diz que ele está fazendo ação de graças. Ele diz que vai perpetuar a tua lembrança por todas as gerações. Ele está agradecendo por as futuras bênçãos que irá acontecer. E grava isso. Você quer cessar as bênçãos de Deus na sua vida? Seja uma pessoa ingrata. Porque enquanto você for uma pessoa grata a Deus, demonstrar gratidão, você vai perceber que a torneira, ela não para de ficar aberta sobre a tua vida. As janelas dos céus continuam abertas sobre você. Eu lembro do livro de Esdras, no capítulo 7, veja comigo. Antes de Jó, antes de Neemias, Esdras, capítulo 7, versículo 8 e 9. Esdras diz assim: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Agora olha só isso aqui. Porque a mão de Deus, a mão de seu Deus, estava com ele. Esdras fez uma grande peregrinação até voltar a Jerusalém, perigosa, por sinal. Por que ele conseguiu tal façanha e chegar em Jerusalém e trabalhar pelo povo de Deus? Porque a mão de Deus estava com ele. Às vezes, irmãos, presta atenção, a gente olha as situações difíceis, complicadas da vida da gente e acha que ali é um beco sem saída. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você parar a olhar para a sua vida, vai ver assim: rapaz, esse ano foi batalha demais, né? Batalha demais. E tantos sofrimentos, tantas lutas. Foi sexta-feira, sexta-feira, quando acabei a última aula, eu cheguei em casa assim, com aquele coração, assim, acabou, sabe aquele negócio, acabou, né? Agora só dia 6, né? Acabou, negócio, aquele alívio, sabe? Aí porque, nossa, eu sobrevivi a tudo que passei, um ano muito turbulento. Eu não esqueço a vez que um homem teve que passar uma situação muito complicada, de chegar no hospital e ver seu filho internado de 9 anos e ver que o menino havia falecido. Eu nunca esqueço aquela cena, aquele homem pegando o seu filho de 9 anos, que o normal é os filhos enterrarem seus pais. Aí ele pegar seus filhos de 9 anos e dizendo assim: Senhor, muito obrigado por esses 9 anos tão intensos que eu vivi com o meu filho, por toda a alegria, por todos os momentos que eu vivi com meu filho, muito obrigado. Foram poucos anos, mas foram muito especiais. E sabe, quando eu fico vendo a perda da minha mãe, a perda dos pais de Nazareno, a Hillary falando hoje para mim que amanhã faz 3 anos, né, Hillary, que sua mãe faleceu. A gente fica vendo essas datas e dá um peso no coração. Aí você diz: mas eu vou agradecer de quê? Às vezes a gente fica se questionando por que Deus faz essas coisas, quando na verdade essa história desse homem é preciso mexer com a nossa mente também. Eu agradeço muito a Deus pelos 49 anos que eu vivi com minha mãe. Eu queria ter vivido melhor? Sim, eu podia ter feito muito mais. Mas como a gente diz, não dá mais para chorar leite derramado, não é verdade?
E aí o que eu aprendi disso? O que saiu de bom disso para a minha vida? Eu tenho que ser grato a Deus, eu tenho que valorizar cada instante, sabe? Acho que eu falei para os irmãos já, que no último aniversário da minha mãe eu fiz o velório dela, né? Fiz o tributo a ela, né? E aí eu falei, olha, vamos fazer o velório da mamãe, vou falar logo o que eu ia falar no dia com ela no caixão, eu vou falar logo ela viva, porque ela no caixão não vai ouvir, né? E ela gosta, meu velório, querem que eu morra? Né? Querem que eu morra? Não, fala logo. E disse tudo que eu precisava dizer. O que eu quero ensinar para você? O que você tiver de fazer com seus familiares, faça logo. O que tiver de tratar com respeito, faça hoje. Entendeu? Faça hoje. É melhor do que você ficar chorando no pé do caixão, com um bocado de remorso de coisas que você não fez. Em vez de você ficar chorando de remorso, ter choro de gratidão. Amém? Gratidão por tudo que Deus proporcionou nesses anos. E por que eu estou falando disso? Porque, queridos, se nós chegamos até aqui, preste atenção, é porque a mão do Senhor nos conduziu dessa forma. O caminho foi duro, foi difícil, igual o do Esdras, mas a mão do Senhor está nos conduzindo. Eu estava preparando essa mensagem, esse versículo mexeu muito comigo. Porque às vezes a gente acha que a mão do Senhor está fora da gente. Não, ela está nos conduzindo. E nós devemos ser gratos a Deus por isso. Devemos dizer para o Senhor, muito obrigado, porque a sua mão está nos conduzindo. Outras pessoas pirariam, outras pessoas estariam tomando remédio controlado, outras pessoas chutariam pau da barraca, mas eu estou aqui, Senhor Deus, na tua casa, eu estou aqui reunido com o teu povo, agradecendo ao Senhor por toda esta trajetória, por mais turva, por mais louca que seja, o Senhor está me conduzindo com a tua poderosa mão. Quantos estão entendendo? A escassez das bênçãos e de propósitos futuros é um sinal de que fomos ingratos na caminhada. Quando eu não tenho mais o que agradecer, quando eu não tenho mais do que glorificar a Deus, é sinal que meu coração está cheio de gratidão. A minha Bíblia diz: em tudo dai graças. Tem assim na sua também? Em tudo. A gente pensa que é só quando o dinheiro cai na conta, só quando está todo mundo com a saúde. É em tudo. Em tudo devemos ser gratos a Deus. A gratidão, queridos, ela muda a forma como trabalhamos com as pessoas. A gratidão muda a forma como a gente trata uns aos outros. Veja Colossenses 3,17. Leia para a gente, Nóbrega. Colossenses 3,17. Tem dando graças na sua Bíblia? Tudo, tem tudo na sua Bíblia também? Tudo que você fizer, faça como? Hein? Quer em palavra, em ação, em ações, faça em nome do... Tem tudo na sua Bíblia, tem certeza? Diga para você, irmão, tudo é tudo, viu, meu irmão? Diga para ele, ó, tudo é tudo. E ele diz, fazendo em nome de Jesus e dando graças. Eita! Já viu isso, não? Olha, eu vou te perdoar, viu, irmão? Porque Jesus está mandando. Já viu isso? Já viu isso? Quem já viu isso? Hã? Olha, só não vou
Eu só não vou dizer um negócio aqui contigo porque a Bíblia proíbe, viu? Já viu essas coisas? Mas só que isso aí não é o que a Bíblia está dizendo aí. É você fazendo e dando graças. Amém? Dando graças. Então ela vai mudar a forma como nós tratamos as pessoas. Vai demonstrar gratidão. Lá em 1 Crônicas, tem um versículo interessante, 1 Crônicas 23, versículo 30. 1 Crônicas, capítulo 23. Versículo 30. Versículo 30 e 31. Achou aí, Michel? Lê para a gente, por favor. Para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. E para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, nas boas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor. Até o 31 leu também? O que faz as pessoas acordarem de manhã para darem graças a Deus e louvar o nome do Senhor? O que faz? Gratidão. O que faz você acordar de madrugada na terça-feira às 10 para 5 para orar? Gratidão. Você está entendendo? Pelo que ele fez. Mesmo porque eu não esqueço uma coisa que eu vi quando veio não sei se era Katy Perry, é uma loura que está cantando agora, parece essas coisas aí, você entende essas coisas? Eu não entendo isso não. Taylor Swift, aí eu vi os caras, um monte de jovens assim, da idade do Benjamin, uns caras da idade do Nazareno, na fila, para ver essa mulher, né? Aí, você vai ver quantas horas eles chegaram antes. Eles não chegaram horas antes, eles chegaram dias antes, 4 dias antes, com barraca para ver uma pessoa. E para eles aquela pessoa é como se fosse um Deus. Um Deus. Elas têm uma gratidão com aquela pessoa. Só se ela olhar assim, fizer assim para ele, pronto. É como se Deus tivesse agraciado sua vida, vai ser. E se tirar uma selfie com a pessoa, pronto. É o céu. Vocês estão entendendo? O povo de Deus, ele não tem essa idolatria com coisas nem com homens, mas ele faz de tudo para demonstrar gratidão a Deus, e nenhum esforço é suficiente para demonstrar essa gratidão. Vocês estão entendendo? Eu ouvindo o Nazareno falar aqui, ele diz assim, vamos dar o dízimo da oferta, porque o que é justo. O justo seria nós ficarmos sem nada e Deus com tudo. Porque a gente como pecador merece alguma coisa? Isso seria justo. Deus merece tudo. Vocês estão entendendo? A gratidão molda a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Nós colocamos as pessoas no lugar certo e Deus no lugar certo. Sabe por que as coisas estão invertidas? Porque a gente está colocando as pessoas no lugar de Deus. Filhos estão mandando na gente como se fossem os pais. Gratidão é terapêutica, irmão. Muda o coração da gente. Veja Filipenses 4:6.
Filipenses 4:6. Leia, Hillary, para a gente. Filipenses 4:6. Qual é o grande mal que tem atingido a humanidade? A depressão. E qual a grande porta? É a ansiedade. Essa é a porta a porta da ansiedade, é a porta que está entrando todos os males emocionais do coração das pessoas. E olha o que Paulo está escrevendo: você não deve andar ansioso por coisa alguma. Diga para você, pega com todo carinho na mão do seu irmão, por coisa alguma. Amém? Coisa alguma. Amém? Segura de novo, segura na mão do irmão da direita e da esquerda, diz assim: sabe aquele dinheiro que está faltando? É coisa alguma. Entendeu? Sabe aquela conta que não pagou ainda? É coisa alguma. Entendeu? Sabe aquela pessoa que está te tratando mal? É coisa. Gente, todas essas coisas não devem ocupar lugar nos nossos corações para nos trazer ansiedade. Aí ele diz assim: qual é o remédio para essa ansiedade? Qual é, Hillary? É você não ter um comportamento ansioso, não ficar andando ansioso. Aí diz assim, tem um remédio, qual que é? Dar graças, viver em oração e fazer seus pedidos a quem? Ao Silvio Santos? A Deus. Apresentar seus pedidos a Deus. Um outro versículo diz: porque Ele tem cuidado de você. É Ele que está cuidando de você. Apresente seus pedidos a Deus e com ações de graça. Mas, Ronaldo, está faltando. Como é que eu vou pagar? Agradeça a Deus, irmão. Um dia você já agradeceu a Deus por ter uma conta de R$1.000 para pagar? Já agradeceu? Hein? Eu já. Um dia eu cheguei na casa de uma aluna, aí ela chegou e disse assim para mim, ela era da igreja também. Aí disse assim: Ronaldo, por favor, o esposo dela ele tinha uma empresa de ambulâncias aqui em Fortaleza, ambulâncias particulares de hospitais. E aí ela chegou para mim e disse assim: Ronaldo, antes da gente começar a aula, você pode orar por mim? Eu quero colocar o nome do meu marido na sua oração. Eu disse: posso. A senhora quer alguma oração específica? Quero sim. É que meu marido está com uma dívida muito grande, está desesperado, eu estou muito preocupada com ele. Eu queria que você orasse por ele, né? Uma dívida enorme e precisa de muita oração. E eu também estava com a dívida, né? Mais ou menos uns R$1.000. Eu disse assim: pronto, vai dar certinho. Eu oro pelo seu marido e a senhora ora por mim, porque eu também estou com a dívida, né? Eu acho que era o colégio do Benjamin, uma coisa assim. Acho que o Benjamin está no Ágape ainda. Era uma coisa dos R$1.000. Aí, olha, eu estou com a dívida para pagar o colégio do meu menino aí, uns R$1.000. Eu não sei o que eu faça. Aí ela olhou para minha cara assim e riu. Meu Deus do céu. Se a dívida do meu marido fosse R$1.000, eu estava, aleluia. Assim, ó. Aí eu disse assim, aí eu fiz a pergunta que todos vocês estão querendo fazer: de quanto eu que era a dívida, né? Aí eu perguntei: senhora, para me orar mais especificamente, de quanto é que é a conta que seu marido tem que pagar? Ela: 23 milhões. Aí eu disse: não precisa orar pela minha dívida, não. Está entendendo por que essa galera se mata, gente? Como é que você vai pagar 23 milhões? Entendeu? Aí eu orei só pelo meu nome. Se eu não se matar, não.
Guarda este homem, ajuda, Senhor Deus, e graças te dou, Senhor Deus, pela minha dívida. Graças te dou. Eu agradeci pela minha dívida. Não tem que agradecer não numa hora dessa? Fala para mim. Tem, irmão. Vocês estão entendendo? Porque o que eu estou querendo te ensinar? Às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo. É o maior do mundo. Porque a gente só olha para o nosso umbigo. O nosso problema em relação de outras pessoas, ele é pequeno. Ele é pequeno. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz: em tudo, apresente suas orações ao Senhor com ações de graças. Leve toda a sua ansiedade. Gratidão é uma ação terapêutica, ela cura as suas prioridades, ela faz com que você coloque as coisas no lugar certo. Gratidão é a vontade de Deus para nós, irmãos, para os nossos corações. 1 Tessalonicenses 5,17, leia aí, Rosinha, para a gente. 1 Tessalonicenses 5,17. E o 18. Está escrito em todas as circunstâncias? Tá? É assim que está escrito na sua Bíblia? É? Dá graças em todas as circunstâncias? E quando tudo é errado? Diga para o seu irmão, tem que dar graças. A gente cantou aqui: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu me alegrarei em ti. Não é só é um versículo da palavra de Deus lá de Abacuque. Não é só para ficar bonito no verso da música, não. Vocês estão entendendo? Não é para ficar bonito no verso da música, é real. Eu tenho que ser grato a Deus em cima disso, em todas as circunstâncias, e agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado da minha vida, não tem deixado nada faltar, Ele tem suprido. Essa é a vontade de Deus. Tem assim na sua Bíblia? Essa é a vontade de Deus. Isso aí foi o que me deixou assim inquieto em relação a essa palavra. Pode a minha vontade não ser a de ficar agradecendo, mas é a vontade do meu Deus, que eu agradeça em todas as circunstâncias. É a vontade do meu Deus que eu seja grato em todos os instantes. Gratidão constante. Levítico 22, versículo 29, veja comigo. Levítico 22, versículo 29. Quando vocês oferecerem sacrifício de gratidão, tem assim na sua Bíblia? Quando vocês oferecerem sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceita em favor de vocês. Será comido naquele mesmo dia, não deixe nada até a manhã seguinte, eu sou o Senhor. Olha Deus dizendo assim: olha, sua gratidão tem que ser constante. Sua gratidão tem que ser constante. O dia todo. Não adianta ser grato num momento e outro não. É em todas as circunstâncias. Deus revela gratidão. Deus revela gratidão todo o tempo. Fala uma coisa para mim. Nós temos razões para agradecer a Deus? Deus tem razão para nos agradecer? Veja Gênesis 8, 21. Gênesis 8, 21. Quem achou pode ler. E o Senhor aspirou os olhos cheios e disse consigo mesmo: não tornarei
Olha Deus contente com o homem, por causa do sacrifício que ele fez. Né? Deus, mesmo sendo soberano, escreveu todos os dias da nossa vida no seu livro. Ele se relaciona conosco. Você vê Jesus sendo grato com as pessoas, sim ou não? Sim ou não? Sendo grato. Hã? Difícil por quê? Não, estou falando, você vê Jesus sendo grato com as pessoas? Hã? Sim ou não? Sim. Sim. Todo instante. Todo instante. O jovem do pão, que deu o pão, né? Do jumento. Ele sempre está pedindo coisa emprestada. Tu acha que ele pega e emprestar ele? Daí? Gratidão. Gratidão. Graças te dou, Pai, porque por causa desse povo. E Deus está abrindo os olhos dessas pessoas. Não há empecilho entre a pessoa grata e Deus. As pessoas gratas parece que botam uma... Não tem quando o chão passa uma cera no chão? Aí fica lisinho, bonitinho, pronto. Para mim a gratidão é a cera que passa no caminho que você percorre com Deus. Vamos para o nosso último ponto hoje, Hebreus 12, 21. Hebreus 12, 21. Alguém leia, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 21. Leia aí, Benjamin, por favor. 12, 21. Na verdade, da modo é horrível e espantável. Porém, fico-me aterrado e tremo. Eu disse, acho que eu errei a referência, hein? Errei. Veja Salmo 119, 62. Salmo 119, 62, por favor. Salmo 119, 62. O que diz? Levante-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus belos juízos. Olha que hora ele levanta para dar graças. Ele não foi dormir depois. Ele levantou, já estava dormindo, levantou e foi dar graças. Por quê? Gratidão. É uma prioridade, é uma prática do reino de Deus. As pessoas se reuniam para dar graças a Deus. As pessoas ministravam umas às outras para dar graças a Deus. E não tem como eu ter triunfo se eu não ser uma pessoa grata. E o que é triunfo? O que é vitória no reino de Deus? 2 Coríntios 2,14. 2 Coríntios 2,14. Olha o que diz. 2,14. 2. Graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. O que é vitória para Paulo? O que é vitória para Paulo? O que é vitória para Paulo? Vocês estão lendo, mas não estão enxergando, né?
O que é vitória para Paulo? As pessoas conhecerem de Deus através da vida dele, irmão. Está entendendo? De que adianta você saber tanto de Deus e ninguém ouve nada de sua boca? Quando eu vou em uma loja de perfume, eu não gosto de comprar perfume se não for na loja. Porque na loja tem um negócio chamado mostruário. Eu quero sentir o cheiro daquele perfume. Eu quero colocar na minha pele, porque o cheiro no frasco é uma coisa e quando você coloca na pele é outro. Não é assim? Né? Às vezes está cheiroso no frasco e quando chega em você fica podre. É assim, né? Tem um negócio de pH, né? Tem um bocado de coisa. E eu tenho que experimentar. Eu só sei que enquanto está dentro da caixa, eu não sei se é bom. Assim é o crente que tem tanto conhecimento de Deus e ninguém ouve ele falar de Jesus. Ninguém ouve ele demonstrar Jesus. Ele não discipula ninguém, ele não evangeliza ninguém, ele não está anunciando Jesus para ninguém. Ele é um perfume dentro da caixa que ninguém sabe se ele é bom ou se ele é ruim. Vocês estão entendendo? E aí Paulo está dizendo assim, ó, o meu triunfo, a minha vitória é essa. É essa fragrância se espalhar tanto para os que estão sendo salvos como para aqueles que estão perecendo. Está errado o que eu estou dizendo ou cortei alguma coisa? Está entendendo o que é triunfo aí? A pergunta que você tem que fazer para você é: eu estou triunfando dessa forma ou eu sou um perdedor? O meu perfume está exalando? Porque triunfo para Paulo é isso. E ele fala aqui, olha, como diz aqui o versículo 14, 2,14, né, que a gente leu? Graças a Deus. É por causa de Deus. É uma demonstração de gratidão a Deus. Vocês estão entendendo? É a demonstração de gratidão a Deus. Teve uma aldeia no interior da África que tinha... Quando a gente fala de aldeia na África, a gente pensa assim que é uma pequena comunidade cheia de ocas, né? A gente pensa aquilo ali. Só que aldeia são conjuntos de aldeias. Como se fosse assim, uma aldeia, tem uma aldeia aqui, Jardim Cearense, aí lá no Jana Barroso já é outra aldeia, é a mesma aldeia, sendo da mesma etnia, é assim. Aí o que aconteceu? Tem uma história muito antiga lá sobre gratidão. É que teve um incêndio, e dá muito incêndio, porque lá passa 6 meses chovendo e 6 meses seca. Quando é seca, é muita seca. A história do jovem, que ele saía lá onde o Jeová mora, ia jogar bolinha de gude na casa do outro amiguinho, na mesma aldeia, só que em outro lugar. E toda vez a mãe do outro garoto com que ele brincava, na hora que ele estava brincando, chegava a hora do almoço, dava o almoço do menino para ele não ficar. Ele passava o dia ali brincando, voltava só depois, só ia antes do sol se pôr, ele voltava. E teve uma seca muito grande e o incêndio veio tomando de conta, mas de uma forma muito rápida, porque era uma aldeia mais perto do rio e soprava muito vento. O incêndio veio com tudo e tomou de conta da aldeia onde o garoto morava.
e ia na direção da outra aldeia. Da outra aldeia. E o que é interessante é que o garoto só tinha uma preocupação. Não era salvar suas coisas lá na outra aldeia. Era avisar lá na outra comunidade que o incêndio estava indo naquela direção. E aquele pessoal só conseguiu se salvar porque um menino saiu da outra localidade e foi avisar para salvar o amiguinho e a família e todo aquele pessoal daquela região. Nenhum outro adulto, nenhum jovem teve capacidade de fazer isso. Só aquele menino. Aí a pergunta é: por que ele fez isso? Gratidão. Quando eu não falo de Jesus para os perdidos, sabe o que eu estou sendo? Ingrato. Quando eu não mostro a salvação, que o fogo do inferno está vindo, eu estou sendo ingrato. O aroma, a minha tampa do meu perfume está lacrada, dentro de uma caixa, coberta de chumbo. E não está demonstrando Jesus. Triunfo, vitória para Paulo é exalar Jesus aos perdidos. Jesus é um ato volitivo e não impositivo. Não é um ato obrigatório. Gratidão não pode ser obrigado. Irmão, tu tem que ser grato. Não, é volitivo, precisa surgir da tua vontade. Precisa o Espírito Santo gerar isso em você. Por isso é tão raro. Vocês estão entendendo? Queridos, quando nós chegamos num momento que nem esse, nós temos que agradecer muito a Deus por esse ano. Amém? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem suprido suas necessidades. Amém? E você precisa orar. A oração é parceira da gratidão. A gratidão anda junto com a oração. E nada, nenhum ato que você fizer será suficiente para pagar o que Deus tem feito pela sua vida. Toda a sua gratidão que você fizer 24 horas, em todas as circunstâncias, ainda não vai ser suficiente para pagar o que Deus tem feito por você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, faça a sua oração de gratidão nesse instante. Agradeça mesmo por todo esse ano que Deus proporcionou para a tua vida, até pelas lutas. Agradeça. Agradeça. Tua palavra, Senhor Deus, nos ensina a sermos gratos em todas as circunstâncias. Foram tantas barreiras para passar, para chegar até aqui, Senhor. Foram tantos inimigos, tantos nãos, tanta ingratidão a gente viu no meio do caminho, tanta frieza, tanta indiferença. Não, mas eu sou grato em todas as circunstâncias, porque o Senhor escolheu esses momentos para nos ensinar, Senhor, que os gratos a gente traz para perto da gente. Que a gente anda, Deus, com quem é grato. Os que não são gratos, Senhor Deus, vão desfrutar de algo de nossas vidas e vão embora, como os 9 leprosos fizeram.
Nos ensina, Senhor Deus, a sermos gratos e o nosso coração ser cheio de gratidão por tudo que o Senhor fez. Obrigado por esse ano. Obrigado por esse ano, Senhor. Obrigado porque não teríamos suportado sem o Senhor. Não teríamos chegado até aqui sem o Senhor. Obrigado pelas pessoas que o Senhor está preparando nesse lugar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, Deus, olha de forma especial as pessoas que são gratas. Eu te glorifico, Senhor Deus, por isso. Eu te glorifico porque não há, ó Deus, como misturar os gratos e os ingratos. Eles são diferentes demais. Eles são muito diferentes. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor mostrou na tua palavra essa grande diferença. E eu te agradeço. Tua palavra é luz. E ela mostra as coisas com clareza. Vem trabalhar no nosso meio. Vem agir no meio da igreja. E nos ensina, Senhor Deus, a sermos gratos por tudo que o Senhor está fazendo. Te glorificamos, te louvamos, te exaltamos, exultamos em teu nome, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Tua graça é muito grande, infinita sobre nós. E nós te glorificamos, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para o nosso aviso? Amém.